Sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Estação Pele, a cada fase um novo cuidado. E eu, doutora Fernanda Bombonati, dermatologista, e a minha parceira aqui. Eu sou a Thaís, sou psicóloga e hoje a gente vai falar da pele além da estética. Então, muitas vezes a pele é uma reação que nós temos, né, por conta de alguma emoção que a gente não conseguiu nomear. E hoje a gente vai provocar um pouquinho a doutora Fernanda para ela responder perguntas do dia a dia. A gente vai ter uma troca aqui bacana entre dermatologia e psicologia para vocês. E esse tema, Thaís, a gente escolheu para inaugurar nosso podcast porque ele é muito importante. Muitas vezes na consulta, os nossos pacientes falam: doutor, essa consulta, além de cuidar da minha pele, trata também a minha parte emocional. Parece até uma psicoterapia, e não é à toa, faz parte do nosso processo entender um pouco mais. Porque com os anos que a gente tem de tratamento, a gente entende que qualquer queixa ela pode estar associada a uma questão emocional. E aí a gente vai lembrar até da parte embrionária, né, porque a mente e a pele, elas são originadas do ectoderma, elas têm a mesma origem embrionária. E a gente vê uma relação direta entre o que a gente faz, né, na parte emocional, refletindo na parte da pele. Às vezes, o que o paciente não consegue se expressar, a pele A pele consegue consegue. se expressar, né, Sim. Thaís? E aí a gente tem aquele ciclo vicioso, porque às vezes a pele tá ruim e isso gera mais ansiedade no paciente, gera depressão, gera isolamento social. E aí a gente precisa cuidar da pele, da parte emocional junto, porque só a gente fazer um tratamento de pele muitas vezes não é necessário, e aí que entra a parte da psicologia. Sim. Fê, conta pra gente, o que mais você vê, assim, reações, doenças inflamatórias que são associadas também à questão emocional no consultório? Na verdade, eu falo que na medicina não é uma ciência exata, a gente nunca pode ter 100%, a gente nunca fala de 100%, É. mas eu brinco com os pacientes que 90% das minhas alterações de pele, elas têm uma questão emocional. Muitas vezes ela não é a causa principal, mas ela é aquela pitada de pior, é aquele paciente que melhora, mas volta a ter, que recidiva bastante o problema, e de todas as ordens, desde as crianças que eu cuido, né, porque às vezes a gente pensa que, a criança não tem problemas emocionais. Tem, muitas Sim, vezes são muito superficiais e que às vezes são situações corriqueiras do dia a dia que os pais não conseguem nem perceber como um problema, mas às vezes afeta a criança. E aquela criança que, por exemplo, já tem uma genética de uma dermatite atópica, já tem uma pele mais seca, com essa questão, emocional, da imaturidade emocional, acaba intensificando esses problemas. E aí, às vezes, a gente entra numa seara de trocar os hidratantes, trocar o tratamento e elas melhoram, mas voltam a piorar, ou às vezes até ficam, pacientes mais resistentes mesmo, mais grave. E aí, se a gente não atuar numa forma integral, entender em profundidade o que está acontecendo com aquele paciente, a gente vai melhorar e aí vai estagnar num certo ponto. Então, desde as minhas crianças, passando para as doenças mesmo de pacientes adultos, e eu vou te dizer até, em questões estéticas mesmo da mulher, porque quando a gente fala da mulher na perimenopausa, a mulher em situações específicas, que a gente passa durante a vida, por exemplo, a maternidade, né, a adolescência, a gente vai estar sempre linkado, à parte emocional. Então, por exemplo, na adolescência a gente tem a autoafirmação das mulheres, né, dos homens, a gente sabe que qualquer característica de pele, afeta muito. E por que que a gente fala da questão do afetar muito? Porque se você tem uma questão que não é visível, Thaís, exato. você tem a escolha de querer mostrar para as pessoas ou não. Quando você tem uma questão de pele, você não tem essa escolha, É. você é exposta, é o nosso cartão de visita, então onde você chega, você demonstra isso. Então a gente vai lidar com a insegurança na adolescência, muitas vezes o preconceito, se tiver algum problema, né, estético ou um problema de saúde. Então a gente precisa dar a mão para esse paciente e entender que a acne, ela não é só um estímulo hormonal errado, uma pele inflamada, ela vai muito mais do que isso, né, ela pode gerar, como eu já disse anteriormente, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, e que vira uma bola de neve, porque aí a gente não sabe quem começou primeiro, se foi a parte emocional que começou primeiro ou a parte de pele, né.
É. E a gente também tem uma questão muito interessante no consultório, né, porque, as pessoas elas têm o hábito de buscar primeiro a questão do tratamento também da pele, porque é algo que fica visível aos outros e a gente se preocupa mais com essa parte estética. Então, como as pessoas estão me vendo por fora, mas na verdade muitas vezes é uma questão Estão me mais vendo, né. emocional. Porque com relação à neurociência, eles falam muito sobre isso, né, que as inflamações elas começam muito numa região do nosso cérebro que é emocional, que é o nosso hipotálamo. Então, ele tem essa reação, manda essa resposta, e aí muitas vezes, óbvio que tem fatores genéticos também que podem corroborar, mas que demonstram fisicamente, e aí as pessoas ficam muito preocupadas, é o que eu vejo muito. A questão da buscar a saúde mental, ela é muito na terceira opção. E nesse ponto é interessante a gente sempre lembrar, porque quando eu questiono o paciente, aliás, assim, isso é muito frequente, quando eu questiono o paciente, ai, como tá a sua parte emocional? Muitas vezes o paciente me responde, ah, tá tudo bem, tá? Não tenho nada, meu trabalho tá ótimo, meu casamento tá perfeito, os meus relacionamentos estão bem, meus filhos estão bem, mas a gente sabe que poucas as vezes são aqueles fatos pontuais que causam a doença, né? Às vezes são traços que a gente vem trazendo, às vezes um ambiente tóxico que a gente vive por tempos, aquilo se torna Sim, comum, é suficiente para nos dar um dano emocional, mas a gente funcionalmente aguenta. E a gente vai vivendo, às vezes, uma toxicidade dentro de relacionamentos, de casamentos, de ambientes de trabalho, de relações com os filhos, com os familiares, e que aquilo vai se tornando normal, e aquilo internamente vai tendo essa toxicidade. E eu brinco com o paciente que muitas vezes a psicologia, ou até mesmo mais a psiquiatria, ela é menosprezada, ela é sim. subjulgada, né. Então você trata a sua dor de dente, você trata a sua dor de estômago, a dor de cabeça, mas as dores que eu falo da mente e do coração, a gente coloca debaixo do tapete e vai seguindo como se aquilo não desse marcas pra gente, né. E aí é aquilo que a gente falou, por fora você não tem, mas por dentro você tá tendo até o momento que o corpo pede socorro. E como que o corpo vai pedir socorro? A pele é um dos principais, né, órgãos que a Inflama. pele, que o corpo internamente pede socorro, e aí a gente vai ali ter uma acne da mulher adulta que a gente muda o tratamento e não resolve, a gente vai ter uma psoríase que vira e mexe tem crise depois de adulto, a gente vai ter uma urticária que antes de uma viagem explode, a gente vai ter uma questão estética de uma disfor de uma alteração mesmo de não se encontrar esteticamente em cada fase, É uma do disformia, a né, de disformia, o imagem. descontentamento da Sim. própria imagem o tempo todo, porque às vezes a gente vê em questões estéticas, o paciente está muito bem, faz um tratamento, melhora demais, mas a satisfação dele continua num limiar muito baixo, e a gente vê que não é procedimento estético que vai melhorar, é realmente a gente adequar essa questão emocional junto com esse tratamento de pele, né. Então, não existe a gente caminhar de forma separada. Quando a gente vai fazer um tratamento, e obviamente aqui como dermatologista eu vou falar de pele, mas se tivesse outros especialistas aqui, qualquer outra especialidade, ela precisa caminhar com a psicologia junto, com a psiquiatria, porque são, situações intimamente ligadas. É, o ser humano ele é uniforme, ele não é unilateral, né, ele tem, assim, várias questões que ele precisa tratar. Ô Fê, e se você pudesse me falar, assim, quando você vê que o seu paciente, ele tem uma questão estética que é mais por conta de um preenchimento emocional, faz muitos procedimentos, às vezes muda o rosto, às vezes exagera em alguma coisa e você consegue notar eu acho que esse ponto aqui é uma questão que ele está tendo uma disformia de imagem, de autoidentidade, e aí você dá aquela parada, você conversa, você fala: "Olha, eu acho que esse ponto aqui, você não é interessante você fazer. Eu acho que a gente já chegou num limite que não dá para você insistir nessa parte. Vai mudar muito essa sua característica do rosto". Você tem muito isso que Tenho, acontece? tenho. Acontece, não é tão frequente, mas acontece, tem alguns casos que sim, porque aqui vale lembrar que muitas vezes o que o paciente pede, ele não tem noção do que ele está pedindo. Então ele não tem noção do risco, ele não tem noção do exagero, ele não tem noção do resultado estético. Então, muitas vezes, isso obviamente a gente só consegue identificar com a maturidade mesmo do trabalho, Sim, que aquele paciente ele está pedindo um socorro, entre aspas, de outra questão que não é estética. Então, eu tenho, né, um caso que me marcou muito, que era uma paciente que vinha para fazer um preenchimento labial, a gente fez o preenchimento labial e antes do preenchimento ter ido embora, ela voltou depois de uns 4 meses para fazer novamente.
e ela já estava com os lábios bem bonitos, bem naturais, já estava com um volume bom de lábio, e ela queria fazer de novo. E aí, apesar da gente explicar que, iria ficar over, que a gente ia ficar com uma situação, Exagerada, né. exagerada, que não era o meu perfil, que não iria ficar bonito, a paciente insistiu e a gente não fez. E aí ela procurou outro profissional e isso a gente, tem muita segurança de dizer o que a gente não recomenda, infelizmente, a gente não cede ao desejo do paciente Sim. exclusivamente. E aí ela procurou outro profissional, fez muito, preenchimento e depois de uns 8 meses ela voltou de novo pedindo para tirar o preenchimento. E aí a gente explicou sobre os riscos também de retirar, de colocar em excesso e tudo mais, e a gente foi educando essa paciente a deixar o lábio bonito, mas a gente foi entendendo com o relacionamento que a gente teve com ela, da relação médico-paciente, que o lábio era uma questão de quando ela se desentendia com o parceiro dela, aquilo era uma coisa que ela buscava Hum. para melhorar a Pra preencher. autoestima. Era um desânimo, uma queda da autoestima e que ela, procurava aquela parte labial que ela julgava, que dava um aspecto sensual e bonito para ela, ela preenchia sobre aquilo. E aí a gente foi fortalecendo essa parte emocional para que a gente voltasse a fazer o preenchimento dela anualmente. E aí hoje, assim, ela só faz esse processo mesmo uma vez por ano. Então a gente também, educar esse paciente, de uma forma carinhosa, acolhedora, mas que a gente também tem que pontuar: "Ó, nós estamos aqui está o risco, aqui vai ficar desse jeito". E infelizmente, às vezes, a gente, vai chegar nesse momento que a gente não tem muito como interferir. Às vezes são procedimentos que se faz que a gente não tem essa regressão, como, por exemplo, um preenchimento de boca. Então a gente precisa colocar para o paciente sempre a questão, será que não está faltando outra coisa que a gente não está preenchendo, Sim. com uma parte estética pura, né. A parte estética ela é muito importante, ela te dá segurança, ela te dá autoestima, e não tô obviamente a minha área e enalteço ela, mas a gente não pode ver ela sem a gente ver o contexto interno do paciente. Aquele paciente, o que que é aquela boca preenchida? Ela está dentro de um contexto bonito, ela está dentro de um autocuidado, de uma mulher segura? Ok. Agora não, nós estamos preenchendo uma boca dentro de um contexto de uma mulher totalmente desequilibrada emocionalmente, uma mulher lábil, e que a gente precisa estruturar isso, né. Porque a gente fala, né, mais do que ganhar um preenchimento labial no paciente, eu quero ganhar, a confiança de que em algum momento da vida dele ele tiver, uma situação difícil de lidar, que ele encontre, a mim como profissional e a minha clínica Sim. uma fonte de segurança, de que ele possa: "Ó, tô perdido aqui, mas aqui tem uma luzinha no fim do túnel que ali eu vou encontrar um caminho", né. E eu, tenho feito isso de uma forma cada vez mais, com estudos, com parcerias, inclusive de encaminhar o paciente mesmo a profissionais com um perfil muito parecido com o meu, ginecologistas, psiquiatras ou a especialidade que o paciente necessitar, para que a gente juntos façam uma equipe muito que Multi, se né, que cuide do paciente como um multidisciplinar que todo. ajude ele Sim. a todos esses pilares de segurança, né, porque precisa ser uma situação muito mais profunda do que superficialmente eu ir ali e preencher uma lacuna estética do paciente. É. Eu lembro que antes de sair os filtros do Instagram, né, que a gente teve uma época aí que diminuíram bastante a questão da distorção do rosto, por conta da questão do aumento de procedimentos estéticos, né. Existiu até um termo chamado disformia Snapchat, que é quando a pessoa faz um procedimento estético para ficar parecido com aquele filtro do Instagram. A gente teve até famosos que ficaram assim, né, que usaram o filtro do Instagram como uma referência de como ficava o rosto, ia no seu cirurgião, no seu dermatologista e falava: "Olha, eu quero o meu rosto exatamente como ficou nessa foto do filtro do Instagram". E isso também entra uma coisa que é muito cultural, porque na cultura de hoje a gente tem muito as pessoas querendo parecer iguais. Então a gente vê digital influencer, que a gente tem um padrão de beleza, e as outras pessoas começam essa busca, e eu acho que no meio disso a pessoa perde a identidade. Então, eu estou fazendo porque gosto, ou estou fazendo isso porque quero ficar parecida com fulano, com ciclano, sem saber de fato se isso é bom para mim.
Então é muito importante, eu acho que nessa questão da estética dermatológica, a gente ter profissionais que se preocupam no que é o ideal para o paciente, que pensa nessa questão de estética facial, que não perca a suavidade, que não perca a identidade, que não fique um excesso, que também pode gerar aí um problema de saúde futuramente, né, porque a gente já viu também na internet gente que busca um profissional para fazer algum procedimento que não é um profissional legal, aí acaba fazendo um procedimento que volta a ter um efeito rebote, ou volta a ter um efeito colateral, ou acaba totalmente com a fisionomia do paciente por conta do excesso, de não ter esse breque. Olha, eu acho que aqui não é mais interessante você mexer, vamos manter desse jeito, vamos ver outras questões, vamos conversar um pouco. Você acha que no consultório hoje, essa troca que você faz com o paciente, na consulta principalmente, ela facilita você dizer: "Não, aqui você não é mais legal você fazer, eu acho melhor você parar"? Eu acho que tudo se baseia na confiança, né. Eh, eu gosto de, assim, o meu perfil de paciente, eu tenho muitos pacientes familiares, né. Isso remete um pouco muito àquele médico mais antigo que a gente tinha muito, né, que era o Que era o médico da médico da família, família, é né. E verdade. hoje eu não sou eu não sou clínica, mas eu sou a dermato da família. Isso é muito comum porque eu atendo desde criança até velhinhos, então todas as fases que o paciente vai passando, eu posso fazer esse auxílio na pele. A gente teve uma fase muito expressiva dessa questão, dessa pressão instagramável, do paciente estar com aquela pele perfeita para parecer sempre perfeito. E aquela coisa que a gente fala com medicação, ela também serve para a questão de tratamento. O que é bom para o seu vizinho, o que é bom para sua amiga, não é bom para você, né. Sim, Então, muitas vezes, a gente tinha paciente que chegava já com a imagem daquela pessoa que ele queria, a boca que ela queria ter, o nariz que ela queria ter, a sim, pele que ela queria ter. Muitas vezes aquilo era superficial, né, modificado do ponto de vista de programas de computador e rede social, e que a gente precisava pôr a realidade para o paciente, que muitas vezes ele nem sabia que aquilo não era natural. E outras vezes, assim, eram através de plásticas, de procedimentos que o paciente queria o desejo daquela imagem, mas não sabia o que tinha sido feito para chegar tal coisa. Então hoje, quando às vezes você olha um abdômen definido, né, todo em gominhos, qual que é a vida daquela pessoa para ter. Então, qual é a alimentação que ela tem, o o que ela que que ela abdica, né. o que que ela abdica para ter aquilo. Será que você está a Sim, fim de pagar? Porque abdômen trincado todo mundo quer ter, mas como é que você faz para pra ter. chegar àquilo? A pele perfeita todo mundo quer ter. Então, quando a gente fala sobre o cuidados da pele, a gente precisa primeiro individualizar. Não existe receita de bolo. O que eu passo para um é diferente do que eu passo para outro. Se forem 2 irmãos gêmeos lá, vão ser situações diferentes para mim. Eu já tive inclusive 2 senhoras que eram gêmeas, e aí a gente fez laser nas 2. E antes de fazer, a gente tinha um perfil totalmente diferente, uma que fumava, que não cuidava da pele, e a outra que sempre cuidou. E foi antes de fazer, eu já avisei, falei: "Olha, o laser vai ser o mesmo, mas o resultado de vocês, embora vocês tenham essa comparação por serem gêmeas, não vai ser Vai ser igual". diferente, sim. E aí foi também muito nítido o que foi, e elas já estavam preparadas para isso. Então eu acho que quando você confia no profissional, você confia na linha que ele segue, você essa esse bate-papo e essa troca que tem durante a consulta, assim: "Olha, eu vou te deixar melhor, eu vou melhorar a tua autoestima, mas eu não vou te trazer semelhança a tal coisa", porque isso é uma ilusão muito grande. E se você não adequa essa expectativa, você frustra o paciente, ainda que você traga muito benefício para ele. Então, eu acho que nessa era da comparação, se eu fosse dizer, assim, hoje, atualmente, em 2026, acho que deu até uma melhorada. Acho que começo de 2025, a gente estava muito, ainda estava esse modismo de o nariz tudo igual, a boca tudo igual, e a gente estava fazendo fábricas de pessoas iguais, né. Sim, E isso é uma coisa que assustava muito, porque principalmente falando em Brasil, né, que a gente tem uma miscigenação racial enorme, a gente tem características de múltiplas raças, como que você padroniza uma beleza, né? A gente não tem tem como. belezas, né, às vezes tem o nariz grande para mim não fica bom, mas o nariz grande para você fica bom, a boca pequena para mim fica boa, a boca pequena para você não fica. Então, assim, qual é o contexto geral? Eu não posso fazer uma fábrica de bocas volumosas, eu não posso fazer uma fábrica de nariz empinado, a gente precisa ver se De esteticamente queixos combinam. quadrados, né, porque Exato. hoje tem Eu muito tive isso uma também. paciente inclusive que ela fez uma rinoplastia, ela fazia
procedimentos comigo e ela se incomodava muito com o nariz que era grande. E a família, conheço a família toda, tinha o nariz grande, era uma marca familiar. E ela foi fazer a rinoplastia, porque era uma coisa que incomodava ela, e depois que ela fez, ficou bonito, mas ela não se identificou mais, porque era uma marca familiar do nariz. E ela teve um arrependimento que a gente não tinha mais o que fazer e modificar. Então, acho que isso também tem, né, quando você faz uma mudança estética, não é renegar, a sua aparência, constitucional, mas a gente também vê que existem outros valores, se combina com o rosto, se isso é uma questão familiar, se, né, não é simplesmente: "Ah, porque eu tô fazendo um nariz fino, porque hoje agora a moda das influencers bombadas é É o nariz é o nariz fino, é fino". um bocão, né. É Exato. um rosto até a questão do exagero do preenchimento, a gente tem muito hoje nas famosas também, né, que elas exageram, muda a característica do rosto, aumenta muito aqui a E muitas bochecha, vezes a gente está tendo agora, inclusive, um movimento contrário, de de gente naturalização, de tirando. pessoas retirando Sim, esse excesso, porque a natureza, né, e eu sempre falo que, o envelhecer é muito lindo. Aí as pessoas me falam: "Ah, nossa, mas você é dermatologista, você combate o envelhecimento", de forma nenhuma. Eu estou ali do lado, porque o envelhecimento ele é inexorável, você vai ter, mesmo fazendo banco de colágeno, mesmo tratando a pele, o envelhecimento ele é fisiológico, ele não perde, você não vai produzir mais colágeno, mais elastina, mais fibroblastos, você vai ter que estimular, e a depender da sua idade, esse estímulo vai ser baixo, e aí o que que vai depender? Como você cuidou ali da pele. Então, com os 20 anos é a genética que você teve, mas dos 30 em diante é como você cuidou da pele. O que a gente faz é dar a mão para o paciente para entender que tipo de pele ele tem, qual é a característica do envelhecimento dele, e junto traçar uma estratégia para que durante esse processo, esse envelhecimento seja bonito, seja natural, que ele olhe, né, quando a gente, por exemplo, fala sobre cicatrizes. "Ah, doutora, você tem como melhorar cicatrizes?" Tem, hoje a gente tem muitos procedimentos, laser, microagulhamento, radiofrequência, muita coisa para melhorar a cicatriz, mas a cicatriz é uma marca de um momento que você viveu e sim, aquilo também traz uma questão emocional junto com ali. sim. Então a gente precisa, pontuar que, ó, nós conseguimos melhorar, mas a gente tem ali uma marca que não vai ser tirada. E essa relação de sinceridade com o paciente é o que faz muita diferença, porque eu acho que hoje as pessoas prometem muita coisa, mas não trazem junto com essa promessa os riscos que você tem de fazer um procedimento, essa questão do quanto isso vai melhorar de fato, combinando com a expectativa do paciente. E até essa questão de respeitar a subjetividade, né, das pessoas serem diferentes, de não ser um padrão, de não ser a receita do bolo como você diz. Exatamente. E quando você fala sobre subjetividade, é uma coisa complexa quando você fala sobre estética, porque para mim, como dermatologista, às vezes eu pego peles que eu acho que estão maravilhosas e o paciente tem inúmeras queixas. E por outro lado, eu pego peles extremamente danificadas, fotodanificadas, com sol, com manchas, e que o paciente às vezes vem para uma orientação muito básica, e a gente tem que fazer esse ensinamento. E o que eu pego muito e tenho um prazer de acompanhar, porque eu vejo essa mudança muito real, são pacientes que se apagaram, pacientes que se anularam, seja pela maternidade, seja pelo excesso de Sim, trabalho, por algum motivo ali na vida ela se esqueceu, colocou em 10ª prioridade, e quando ela marca essa consulta, é um pedido de socorro, do tipo: "Olha, eu não passo nem sabonete". E aí, o meu primeiro questionamento é: e por quê? Por que que nós chegamos nesse fato? Aí nós vamos voltar para aquela parte emocional. Então, às vezes, é uma mulher insegura, é uma mulher que não tem uma rede de apoio com os filhos. E aí a gente vai voltando a dizer: olha, 10 minutos de 24 horas você precisa ter para lavar seu rosto com um sabonete. Não pode ser o sabonete do banho do seu filho. Você não pode comer resto da comida do seu filho, precisa ter uma comida para você. E a gente volta a coisas muito básicas que a gente perde. A gente fala: "Olha, você precisa passar numa nutricionista para ter uma melhor alimentação para você, porque esse excesso de peso que você tá também vai, interferir". E a gente vê que a gente muitas vezes começa pelo rosto, com o cuidado do rosto, né, de cuidado básico mesmo. Às vezes um sabonete, um protetor solar, ele abre portas para um cuidado que nunca mais termina, uma valorização de quem a gente é, a segurança que a gente tem, e aí a gente vai ganhando etapas. Eu falo uma frase, Thaís, que é assim: a gente não precisa sair do zero cuidado ao 100% no dia seguinte. A gente pode ir subindo essa escadinha aos pouquinhos
e vendo o que que é real para você. Então hoje eu não passo protetor solar, mas amanhã eu vou passar semana que vem eu vou passar 2 vezes por semana, melhor que zero. É, E daqui um mês eu passo 3 sim, até eu chegar todos os dias. "Ah, doutora, eu nunca fiz um procedimento". Por quê? Porque eu sou inseguro, então a gente vai fazer um é. procedimento que é menos invasivo para você ver que não tem problema, que Sim, não tem trazer a a segurança, né. segurança. E isso, na verdade, é um ganho muito grande, porque o paciente ele vai crescendo com você. Sim, Não é uma coisa imposta só de um lado, do tipo: "Ah, eu vou fazer um plano de tratamento e você tem que seguir aquilo". Não, é uma liberdade, é uma você quando tem a liberdade, você volta porque você quer, você volta porque você se sente segura. "Olha, fiz aquele procedimento, a doutora me deu um suporte, me explicou como era, quais os efeitos que eu ia ter". Eu comecei a mudar, às vezes, coisas simples, como eu falei, o protetor solar e o sabonete fazem diferenças absurdas que o paciente fala: "Não, vou ficar mais disciplinado agora, vou passar um ácido à noite que a doutora me passou. Ah, o hidratante não era frescura, vou começar a usar". E aí é uma ladeira que, assim, é uma porta que se abre e a gente não tem como voltar. é. Quando você experimenta o autocuidado, quando você experimenta que você, também é merecedora daquele momento de: "Não, vou fazer no meu dia a dia, esses cuidados com a pele". O cuidado com a pele não é só o skincare, é um cuidado da parte emocional que eu não tinha, é uma válvula de escape que eu vou conseguir ver no meu dia a dia, que talvez seja uma atividade física, uma pintura, um momento para você. Eu vi um 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 teste que era assim: você colocava mulheres e homens e perguntava uma pergunta muito simples: "Que cor você gosta?". Os homens respondiam em segundos, preto, azul, branco. As mulheres, elas Demoravam mais. demoravam para pensar qual é a cor que elas Sim, gostavam, porque isso é um símbolo máximo de que nem a cor a gente, quando não. se anula, se lembra que a gente gosta. Muitas vezes elas falavam: "Ah, rosa", porque, lembrava do filho, "Ah, azul", lembrava do filho, mas será que era Que era aquilo? aquilo que você gosta mesmo? Exato. Quando você fala disso, eu lembro muito também das questões de transtornos mesmo. A gente tem compulsão alimentar, que é o comer emocional, então eu não como porque eu tenho fome, eu como porque eu tenho excesso de emoções que eu não trabalho e aí eu vou para comer. A questão de pessoas que têm esse vício, né, eh, etilistas que usam a bebida alcoólica como um escape, então eu bebo porque eu tenho questões emocionais, então eu também bebo emoções e aí eu acabo não tratando. É óbvio que isso fica muito por trás, né. É, porque a gente não consegue ser claro: "Olha, eu bebo porque eu tenho uma questão ali que eu não tratei. Não, eu bebo porque é legal, porque eu fico solto, eu me divirto, todo mundo bebe, então não vou beber também. Ai, mas se eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não bebo, então para sair para os lugares é muito mais difícil você se sentir realmente de fato inclusa e você acaba sendo taxado mesmo de: "Nossa, a pessoa não bebe, como", né. Então a gente tem muito isso, a gente tem essa questão também, você comentou uma coisa que é muito interessante, a gente ter esse cuidado de dar o tempo para o paciente entender o que que ele precisa fazer. Quando eu trato depressão, uma depressão que a pessoa não consegue abrir a janela do quarto para ver a luz do dia, a pessoa fica trancada. Eu trato aos poucos, você quer ficar trancada hoje? Você vai ficar, porque eu preciso que você sinta isso. Porque quando o paciente luta contra Sim, isso, ele acaba regredindo mais ainda. "Poxa, eu não tô conseguindo lidar com isso, eu tô com essa dificuldade de sair do quarto", tudo bem, você não precisa sair hoje. E aos poucos você vai, hoje você acha que consegue abrir a janela do seu quarto para entrar uma luz? Olha, hoje eu consigo. Eu tive uma paciente muito interessante que ela teve uma depressão assim, a gente tratou tudo, já dei alta, e ela não tinha mais vontade de fazer maquiagem, ela sempre saía maquiada, arrumada, e ela falou: "Thaís, eu não quero mais fazer, eu não tenho mais vontade". Chegou um dado momento que eu queria aquele vínculo terapêutico, né, que tem que acontecer o vínculo terapêutico, senão você não consegue fazer nada. E eu levei uma sessão com a minha maquiagem, eu falei: "Você vai trazer as suas e eu vou trazer as minhas, e a gente vai ter esse momento", porque eu queria resgatar de alguma forma aquela sensação que havia sido perdida nesse processo depressivo que ela teve. É óbvio que a depressão, ela também, ela fica muito subjugada de frescura: "Ah, o paciente está com frescura", não, a pessoa não pode ter depressão, a vida tá aí, nossa, ela é privilegiada, como a pessoa tem uma depressão se ela tem um trabalho bom, se ela mora num apartamento bacana, se ela tem tudo assim, facilmente
dado, ela tem uma família estruturada, mas às vezes existem coisas que você tem uma família estruturada, mas como é o convívio ali? As pessoas elas se preocupam em saber como você está se sentindo, elas se preocupam em ter momentos ali de qualidade entre a família, onde você vai ter essa troca, porque hoje também, infelizmente, a gente tem muito a questão do celular. Então, o celular ele tira o tempo de qualidade das famílias, ele acaba deixando a gente muito tempo ali, às vezes hoje em dia a gente usa o celular para Sim. trabalhar, então a gente está trabalhando ao todo tempo. Então qual é o momento que a gente para e pensa: "Esse momento é da minha família, esse momento eu vou estar com as pessoas que estão comigo também", porque quanto do tempo que você tira para os outros com amor, atenção e carinho, você tira também para aqueles que estão dentro da sua casa. Eu acho que esse ponto que você falou de você permitir que o paciente vivencie a cada etapa é muito importante para você aumentar a adesão ao tratamento, né. Eu acho que qualquer terapia que você faça, seja na psicologia, seja na acupuntura, seja qualquer tratamento, né, no meu caso dermatológico, se o paciente ele não sentir que ele faz parte, do processo, né, se ele sentir que é uma coisa que ele vem, no meu caso, pega uma receita e ele obedece o passo a passo do skincare, não tem uma solidez no tratamento. A gente vai ter ali um tratamento em 3 meses e o paciente desiste no Exato. quarto. Então a gente tem alguns pacientes que eles demoram a entrar nesse processo, alguns já vêm um pouquinho mais adiantado querendo essa avidez, mas se ele não entender, e aí para ele entender, novamente, a gente vai individualizar o caso. Por quê? Porque eu vou passar uma receita para ele e todos os meus pacientes 100% voltam em 30 dias, porque eu preciso entender qual foi a dificuldade. Porque muitas vezes você vai dizer: "Não, não tem dificuldade, é só entender aqui, ler a receita, que é um sabonete, um protetor, um ácido antioxidante oral e". Não, não é essa a dificuldade. Entender, ele entende, mas como é a situação dele colocar na dinâmica dele e da casa dele? Qual é a dinâmica dele se priorizar dentro do cuidado da rotina da casa dele? Então, existem situações que de primeiro no consultório a gente não consegue identificar, então a gente vai precisar sentir qual é a dificuldade que esse paciente apresentou. "Doutora, de manhã minha rotina é muito difícil, eu já saio correndo, levo os meus filhos, eu já vou para academia". Você vai levar seu protetor dentro do carro, você vai passar dentro do carro. "Ah, doutora, é o ideal?". Não é o ideal, mas é o possível dentro da sua Da sua realidade, realidade. até você conseguir a mesma coisa do sol, "Eu quero que você abra a janela toda, mas hoje não dá, então você abre só uma frestinha". Então eu quero que você faça o skincare mais sólido, mas hoje a gente não tem isso, então o que que eu quero? Eu quero uma pessoa que não usa nada, pelo menos a usar um protetor quando sai de casa. E aí eu vou ganhando esse paciente, Sim, olha, você percebeu que a sua pele ficou melhor com o uso do protetor? "Ah, doutora, percebi, então agora nós vamos para o sabonete, foca no sabonete". Nossa, muito básico. É, às vezes a gente tem que regredir e voltar para o básico. E a gente vai vendo nitidamente, fisicamente, aquela evolução do paciente, que eu tenho muitos pacientes, né, eu falo muito da maternidade, porque a maternidade ela é um dos momentos da mulher que a gente mais se anula. Aquela mulher que chega nas primeiras consultas descabelada, com um vestido qualquer que pegou ali amassado da poltrona, e que tá tudo bem chegar assim, né. Eu quero até que ela chegue assim pra eu ver que momento que ela tá, porque eu não quero que ela viva isso 90% do tempo dela e no dia da consulta ela venha diferente, eu quero que ela venha como ela vive. E aí ela vai chegar e conforme você vai ganhando essa confiança e vai dando para ela: "Ó, você precisa deixar seu filho chorar 10 minutos, ele não vai morrer, porque esses 10 minutos é o momentinho que você vai ali pentear seu cabelo e passar seu creme". Nos retornos, é muito nítido fisicamente que ela vem muitas vezes sem perceber com um batonzinho, com um rímel, com o cabelo penteado, com uma roupa e ela vai se encontrando com aquela mulher que ela deixou de ser quando ela teve a maternidade. A maternidade ela é irreversível, ela é maravilhosa, mas essa anulação que a gente passa por um período, e eu vejo no consultório que numa média, não é curto prazo não, só quando acaba a interferência hormonal e o puerpério, não. não, Às vezes a perdura. maioria das vezes é 2, 3 É, anos que a criança começa a ter uma certa independência, que a mulher começa a se olhar. Só que esse período, muitas vezes, é um período que às vezes se perdeu tão profundamente a sua identidade, que a gente precisa resgatar coisas, assim, muito maiores. Então, é importante que quando a gente sinta essa necessidade, eh
essa falta de norte, a gente já procure pessoas, né, tenho muitos pacientes encaminhados de obstetras, ginecologistas que percebem, que têm essa sensibilidade de perceber que não é só aquela cicatriz da cesárea que eu vou tratar e fazer um laser, é aquele resgate daquela mulher que se perdeu ali no processo da maternidade. E que eu sou mãe de 2 meninas e falo muito, o primeiro espelho que as minhas filhas vão ter É é eu. você, sim. Então, se eu andar de qualquer jeito, se eu não me valorizar, se eu não me elogiar, elas vão sentir que aquilo é o padrão que se tem de esperado de uma mulher. Então, quando você tem filhos, é também a importância de qual é o espelho que você quer passar para eles, qual é a imagem que você quer passar, porque você pode falar: "Filhas, eu quero que vocês se arrumem bonitinha para ir para escola". E aí você sai para os lugares de qualquer jeito, sem cuidar, sem passar um creme. Então a gente fala, o exemplo que arrasta, né. Se a gente não tiver esse exemplo dentro de casa de força para passar para os filhos, a gente não vai conseguir, essa imagem para elas no futuro. Então a maternidade, eu acompanho muito esse processo de retomada, acompanho muito mulheres também que chegam na menopausa, que é outro momento que a gente sente muito a mudança do corpo, a gente sente muito a mudança da pele, a densidade do cabelo. E aí a gente olha, as pacientes chegam assim, a palavra é assustada, do tipo: "Olha, eu Do tô nada assim, isso aconteceu. aconteceu e eu preciso", junto com, questões emocionais, questões que Sim. vão, né, além da parte estética, mas quando a gente fala da menopausa é um susto. E a gente vai ensinar elas que: "Olha, nós temos aqui não tem outro jeito, a gente chegou nessa idade, o hormônio É acabou, o caminho sem é volta. um caminho sem volta, o que que nós vamos fazer diante disso? Ah, a estratégia Sim, é essa". é. Então não é chorar: "Ah, mas eu não queria ter entrado na menopausa", só não entra quem morre cedo, como a gente não quer morrer cedo em teoria, então a gente vai entrar na menopausa e vai enfrentar isso, "Ó, o que que tá acontecendo de sintomas, é isso?", né. Às vezes, muitas vezes, eu recebo paciente de ginecologista, mas às vezes eu sou também a encaminhadora do ginecologista, porque aquela mulher tá, ó: "Doutora, eu não consigo passar o protetor solar, porque eu tenho uma suadeira que não para o protetor solar, e aí eu não consigo fazer nada, não ponho uma maquiagem, um filtro solar, eu acho que a minha pele tá diferente". Então: "Bom, você já tá com o seu ginecologista agendado para ver essa entrada na menopausa?". "Não tô", "Então nós vamos fazer de novo". "Você já tá", "Doutora, engordei, não tô me reconhecendo com o meu corpo, como que eu vou fazer?". "Você já tem uma nutricionista para você, passar e ver que realmente depois da menopausa o corpo às vezes não responde muito aos regimes, à perda de peso, então a gente vai ter que adequar, vai ter situações que são mais inflamatórias, e entender sempre a integralidade do corpo, né. É, o corpo caminha junto com tudo, né, nós somos une. Eu tenho uma pergunta para você. Hoje, para você, se você fosse definir beleza, o que você falaria sobre beleza? Eu acho que óbvio que vai além, né, como a gente disse, do cuidado da pele, né, porque nós somos seres que temos uma questão de cuidado mental, de alimentação, de atividade física. Óbvio que dentro da rotina de cada um isso vai entrar de maneiras diferentes. Eu sei que existem pessoas que trabalham, acordam 5 da manhã e chegam em casa meia-noite, ainda tem filho, coisas, né, tarefas de casa para cuidar, mulheres. A gente pode falar também, acho que um pouquinho do público masculino Masculino. também, porque eles também entram em fases, né, de hormonais, de diminuição hormonal. Eu acho que tem até uma resistência muito maior do público masculino para a busca de terapeuta também, assim como tem um pouco maior também para a busca de dermatologista. Eu creio que isso hoje mudou Melhorou. bastante para a parte de dermatologia, mas para mim, na parte da psicologia, eu tenho um público muito menor que busca a questão da saúde mental. Óbvio que hoje a geração que nós temos, eles procuram, eu tenho homens, assim, mais jovens, eu tenho alguns mais velhos, mas a maioria é muito mais jovem, mas os homens mais velhos chegam a uma determinada idade que não procuram a terapia também, não acham que nem sempre isso é um braço, acha que: "Ai, não vou ter Mas a psicólogo". gente ainda vive, Thaís, numa era de preconceitos e Sim. tabus, né, que na verdade a psicologia ela, muito recentemente, ela é encarada como uma forma necessária, quase 100% das pessoas, né, todo mundo tem alguma questão que precisa resolver E é para o emocionalmente, resto da e vida. estando a sua vida estruturada ou não. Mas isso, a psiquiatria e a psicologia, ela é encarada como uma situação de fraqueza, de uma situação de, frescura, falta de masculinidade. Então todas essas coisas que antigamente que
graças a Deus, vem se desconstruindo, porque eu vejo uma procura e uma desconstrução disso de gerações mais novas, mas, as gerações mais antigas, a gente tem muita Tem resistência a um isso. enorme. Então a gente quando, por exemplo e isso acompanha também na parte dermatológica, a gente vem a geração mais nova, os meus pacientes homens, em maioria, eles são minorias dentro do consultório, mas em maioria são uma faixa etária muito nova. Os mais velhos, eles vêm por questões, assim, estão com uma úlcera, estão com um negócio que parece quando você vê a lesão, você fala: "Mas como você não procurou isso? Quanto tempo tem de lesão?". "Ah, 1 ano". Então você fala: "Não, a pessoa ficou com uma lesão dessa 1 ano sem vir, Sem se sem preocupar. sem se preocupar". Então a gente tem, infelizmente, diagnósticos mais tardios, às vezes, cânceres mais avançados em homens, porque a gente tem essa falta de preocupação da pele como uma frescura, e ela se imita na Na psicologia, psicologia. né. Exatamente. Quando a gente até vai tratar um adulto que tá com uma questão disfuncional eu já descobri transtornos mentais de TDAH na fase adulta, que não foi tratado, e a gente acaba criando habilidades sociais para lidar com aquela demanda, e ele passa despercebido. E depois que toma a medicação, aí ele fala: "Nossa, mas tá diferente", realmente E de é fato eu isso eu senti. também sinto, assim, o paciente masculino, quando você faz, por exemplo, um procedimento, ele é imensamente mais feliz, imensamente mais Sim, satisfeito, e aí ele é fala: "Pô, por verdade. que que eu não Não, encontrei isso antes, exato. não fiz isso antes?". Então, eu acho que essa abertura ela é mais resistente, mas quando ela acontece, eu acho que assim, a satisfação é maior do que as É, mulheres, essa é a diferença que eu é. vejo no quando eu trato o homem, Uhum. sabe. E aí no meu consultório, a porta de entrada sempre são as esposas ou as namoradas. Então, as mulheres são minhas pacientes e aí trazem o público masculino para ser avaliado, né. E outro dia eu peguei um paciente jovem que eu falei e ele veio por uma questão estética e ele queria uma indicação de fazer psicoterapia, porque tinha uma questão também emocional. E uma das coisas que ele me falou me marcou muito. Ele falou: "Na minha casa, meu pai nunca foi em médico". Não é um hábito dos homens da minha casa irem em médicos. E aí eu, como homem, queria fazer uma psicoterapia, queria procurar um dermatologista, mas eu tinha um receio do Do que eu ia ser julgamento, julgado né. dentro do meu Sim. ambiente familiar. E aí ele me assumiu dentro da consulta e falou: "Eu, inclusive, o meu pai e minha mãe nem sabem que eu tô aqui. E aí, quero fazer uma terapia online que também meu pai e minha mãe nem saibam, que eu faço". Então, assim, olha, nós estamos em 2026, a gente escutar um jovem que tem uma restrição dentro de casa, porque não é hábito da família procurar essa ajuda, né. Então, esse público masculino, ele vem nisso. Acho que é um público que ele vem, ele tem uma pressão menor de mídia social, de internet em relação à Sim, com beleza, certeza. tá. Ele sofre menos pressão, mas eu acho que, assim, ele tem essa resistência mesmo desse preconceito que as mulheres já É. venceram em Eu relação ao acho que o público autocuidado. masculino, ele tem uma questão mais uma pressão maior de performar muito bem financeiramente. Hoje eu vejo muito isso: "Ai, você tem que ser um homem que ganha tanto, você tem que ser um homem para você garantir aquele padrão social da masculinidade, Unidade. você tem que ter um padrão monetário alto também". O que é muito comum também acontecer é a questão da eu acho que acontece isso também no consultório com você, de buscar um tratamento muito rápido num período muito curto. Por exemplo, você tem um homem que chega com uma úlcera que, sei lá, ficou 1 ano sem tratar. Eu tenho um paciente que tem 30 e poucos anos e quer que eu trate a questão emocional dele em 6 sessões. Isso não existe. Assim como a gente precisa de um tempo para tratar questões de pele, questões de saúde, até outros pontos cardíacas, outras eu preciso de um tempo muito estendido para tratar um adulto, reeducar esse adulto, trazer ele de volta para a questão de identidade, reapresentar emoções, porque a gente tem muito essa questão de não ter esse acesso a lidar com as emoções Emoções. e separar as emoções. Olha, eu estou frustrado, olha, não, isso aqui eu estou com raiva, aqui eu estou com uma questão de uma ansiedade porque eu estou com medo de alguma coisa. Eles não conseguem fazer essa divisão e quando vem para mim, o resultado precisa ser muito imediato, Pra precisa ontem, ser né. para ontem. Que é uma coisa muito comum para a geração também anterior, né, a geração de hoje entende que é um processo, que é desmitificar muitas coisas, tirar tabus, tirar raízes de traumas, e o trauma ele também está muito relacionado a questões da infância. Eu tenho uma pesquisa que diz que quando a gente tem uma reação relacionada a um trauma, eu tive um trauma, eu tive uma reação. Essa reação que eu tive, ela fica armazenada
porque o meu cérebro ele gosta de guardar informações negativas, não porque ele é negativo, mas porque é uma autodefesa. Então eu armazeno aquela informação, além de economizar energia, porque ele também não gosta de gastar energia, é por isso que a gente tem uma resistência muito grande a fazer atividade física. Eu armazeno aquela informação, aquela situação negativa, a minha reação eu também vou armazenar, e quando eu me deparar com aquela situação de novo, é aquela reação que eu tenho. Que E você vai já ser vai baseado na sua idade, não é: "Ai, sou adulto, eu preciso ter um comportamento adulto nesse momento". Se você tem um trauma não tratado, vai ser de acordo com a reação que você teve quando você tinha 15, 16, 10 anos de idade. Se não tratado, é assim que a gente lida com a questão emocional, né. Mas eu quero trazer de volta o ponto. Beleza, para você, hoje, o que seria beleza? Quando eu falo de dermatologia, né, eu nunca falo só de pele, né. Beleza para mim não é você ter um rosto sem ruga, um rosto com colágeno estruturado, com que óbvio vai trazer uma beleza e um padrão muito importante, mas eu falo que antes do meu CRM, né, tem o meu CPF, né. Então quando eu falo de beleza, eu não falo como dermatologista somente, embora eu trate a beleza o dia todo. Eu falo a beleza como ser humano mesmo. Eu acho que você precisa, né, sempre olhar o geral do paciente. Então, beleza, para mim, é o que você é a combinação de fora e de dentro. É uma pessoa que ela é segura, que ela atinge os objetivos dela. E óbvio que para isso, muitas vezes, você precisa estar bonita, você precisa estar bem vestida. Então, é essa combinação. Qual que é a beleza? Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é esse e eu atinjo os meus sonhos. Como que você atinge? Ah, eu atinjo porque eu tô bem arrumada, eu tô bem estruturada emocionalmente. Então, essa combinação, de beleza, eu acho que é isso, é você, ser satisfeita com a sua companhia, você ser grata o tempo todo pelo que você consegue conquistar. Essa beleza, ela não é sobre você ter ou não rugas, né, eu acho que é muito superficial eu colocar um padrão de beleza e falar: "Ah, Gisele Bündchen é maravilhosa", lógico que ela é, e óbvio, mas para mim beleza é você fazer essa combinação. Quem que você é? Você tem uma parte interna que é é proativa, que ajuda, que acolhe, que, né, se a gente tiver só a parte de fora, eu acho que fica muito superficial, que é o que a gente vê muito em mídia social, né. "Ai, o Instagram da Sim. fulana ela é maravilhosa". Tá, tudo bem, mas você tá falando de uma beleza estética por fora. O que que é uma beleza de contexto? Porque às vezes ela pode desligar a câmera dela e ela chorar, porque ela não tem uma realização de situações emocionais ali com ela. Então, eu acho que no mundo que a gente vive muito superficial, fugaz e rápido, né, de olhar vídeos cada vez mais rápido, de não ter paciência, né, você falou da falta de paciência dessa construção, né. Hoje a gente vê o imediatismo, quando eu falo: "Ah, eu quero ficar com perder a papada", tá, mas você foi 20 anos de construindo essa papada. A gente em 2 sessões não vai destruir uma papada que é uma desestruturação de colágeno, que é um aumento de gordura, nada disso. Então a gente vai precisar reconstruir esse posicionamento. Então essa falta de paciência que a gente traz também para o tratamento, volta um pouquinho na educação, né, por que que foi formar a educação, assim, do tratamento, por que que foi formada, como vai ser modificada, e aí eu vejo que o paciente ele adere se ele entender, se ele fizer parte do processo. Se for uma coisa do tipo: "Olha, eu vou te entregar 3 procedimentos aqui que vão melhorar sua papada, ponto", fica uma coisa que às vezes ele faz, mas ele não sente aquela, sabe, aquela vontade de continuar tratando. Então voltando um pouco a questão da beleza é isso, é a combinação da segurança de quem você é, da sua autoestima, tudo por dentro, para traduzir, como a gente falou, que a pele é um espelho da parte interna, né. Então, geralmente, você precisa você aflora essa parte interna na sua beleza, né. E se você às vezes eu vejo beleza numa pele de uma senhorinha enrugadinha, tá maravilhosa, ela tem lá, né, a sua idade, ela faz Ela o que tem ela rugas, deseja, ela ela tem tá tudo linhas. bem ela ter cicatrizes, poros, Sim. estrias, flacidez, mas ela tem seus 80 anos lá, ela não faz mal pra ninguém, ela é plena, ela é grata com a vida, ela cultiva bons hábitos aonde vai. Isso é beleza pra mim, né. Então, assim, eu não vejo a beleza como uma ausência de rugas, ao contrário, eu acho que a gente pode ter senhoras muito lindas, pessoas envelhecidas muito lindas, e não é a beleza também não é igual a ser jovem, né. É Não. óbvio que a gente vê
uma pele jovem que é muito bonita, porque não tem, né, o estrago que muitas vezes o tempo faz com a pele, mas ao mesmo tempo não é sinônimo, a beleza não é igual à jovidade, né. É, a beleza ela tem aí sua subjetividade também, né. E a questão, eu acho que você comentou, de você se conhecer, de você ter questões de valores que são individuais seus, que eles são construídos durante um tempo, porque eu penso que também temos um padrão de valores quando a gente está dentro da nossa família, mas que a gente muda muitas vezes esse padrão de valores quando a gente sai, quando a gente constrói a nossa família, e a gente adquire valores de acordo com a nossa vivência e estabelece para nossa família. Eu posso dizer que eu não sou a mesma pessoa hoje, que eu tenho a minha individualidade, dos valores que eu tenho 100% com relação ao que eu aprendi. Eu reconstruí algumas coisas, resignifiquei outras, de acordo com o tempo também, né, a questão do ano, da idade que a gente tem, isso interfere também nas nossas definições, porque o mundo ele está sempre em constante evolução e a gente está sempre mudando. Os valores internos, eles também acabam mudando com o tempo, não são engessados. Eu acho que caráter a gente não altera, mas os valores a gente entra por uma desmitificar algumas coisas para trazer para a nossa realidade. E quando você constrói uma família, aí é que eles mudam mesmo, porque você vai ter que educar outra pessoa, e aí você E tem que mudar. quando a gente fala da construção da família, que entende-se também que muitas vezes quebra de padrões de que você já Sim, vinha e que, né, como eu dei o exemplo do meu paciente que falou: "Ó, na minha família os homens não se cuidam". Você quebrar um padrão, ele é muito mais difícil do que você repetir o que você aprendeu desde a infância. Então eu vejo muitas vezes, por exemplo, como eu trato muitas famílias, às vezes eu vejo a mãe, que ela vem para um cuidado muito tardio, com 70 anos, para fazer um cuidado que já passou, obviamente, do momento adequado de fazer, mas ela traz aquela filha ou aquela neta que, ó, essa aqui ainda dá tempo da gente modificar a evolução do curso da pele dela, do cuidado da pele. A gente pode introduzir uma prevenção. E hoje, assim, é muito comum a gente ter esse padrão, assim, de reconhecer, né. Eu acho que esse reconhecimento do tipo: "Olha, o que eu fiz não é adequado, o sol que eu tomei destruiu muito a minha pele", e servia até como um exemplo negativo do tipo: "Olha, você viu como eu cuidei da ou como eu não cuidei da minha pele, olha onde ela olha o que chegou, como ela aconteceu. fez. Sim, E aí eu não quero passar isso para a geração seguinte". E aí, a gente olhar esse padrão e a gente romper: "Olha, não foi cuidado, mas aqui agora você tem outra condição, você tem outra orientação, você tem uma pessoa que te norteie sobre o que é correto e o que não". E aí a gente pode fazer uma situação de prevenção. Hoje a saúde como um todo, a palavra prevenção a gente ainda faz muito pouco como saúde, prevenção, é. pública A e até gente como usa saúde muito o particular. SOS, né. Quando você, né, tem uma questão: "Ah, eu estou com depressão", a depressão ela não Sim, o não, paciente não acordou com depressão, ele não. passou por um processo que não foi cuidado para chegar numa depressão. Ou a flacidez de uma pele, ela não você não acorda na menopausa, você tem um dia 20, um dia 30 e um dia 40 e foi menosprezando a flacidez que foi acontecendo durante esse período para você chegar com uma flacidez intensa aos 50 anos. Então, esse processo de que em algum momento a gente vai pegar vocês, no momento prévio àquela queixa, e aí é onde a gente consegue atuar. Eu falo muito sobre quando o paciente tem alopécias, né, então, alopecia androgenética, é uma coisa que quando a gente dá um diagnóstico, o paciente muitas vezes fica amargurado, chocado: "Ai, doutora, por que que eu puxei isso da minha família?". Essa é a realidade, mas assim, quanto antes a gente começar um tratamento e fizer um diagnóstico, melhor vai ser a evolução de todo um processo que é crônico. Então, lutar contra uma questão genética, no momento da medicina, é impossível. Pode ser que daqui a uns anos a gente interfira, faça um mapeamento genético das condições familiares e consiga prevenir e falar: ó, se eu fizer tal coisa, eu vou evitar essa expressão do gene que a minha família tem, mas hoje a gente não consegue. Então, o que que a gente pega? Ó, a gente tem essa tendência aqui de pele, já manifestei, já tô com alguns sintomas, o que que a gente vai atrás de um caráter preventivo? E aí a gente vai atuar antes da gente, né, ter aquele diagnóstico, aquela situação. E o que a gente acaba não fazendo muitas vezes, né. É. Quando a gente fala também desse ponto de genético, a gente tem também os transtornos, né, TDAH é genético. É uma coisa que muitas vezes a gente tem no familiar alguma questão de algum transtorno, e ele
vai para o filho, vai para o e o filho consequentemente vai ter um filho que pode ter também. O Sim. autismo também ele acontece assim, é uma questão de neurodesenvolvimento, e eu não trato neurodesenvolvimento se eu não conseguir fazer uma boa terapia e entrar com intervenção medicamentosa em alguns casos também. Óbvio que precisa passar por uma boa de uma avaliação, mas eu tive pacientes que já aconteceu de ser diagnosticado com alguma outra coisa, que infelizmente isso tem acontecido atualmente também, a questão de não entrar para fazer uma boa de uma avaliação, bater o martelo relaciona "Ah, eu vi um vídeo no TikTok com esses sintomas e eu Deus. tenho certeza que eu tenho isso". Não, você tem N fatores que podem ser muito, eh Parecidos, parecidos, é, e que semelhantes. podem ser semelhantes aos seus sintomas, mas você também tem muitas outras coisas que corroboram hoje para que você tenha um transtorno, que é o excesso do celular. Então, o excesso de telas, a questão do imediatismo, dos vídeos muito acelerados, eles geram uma produção de dopamina muito intensa na gente e faz com que muitas pessoas tenham sintomas parecidos com algum transtorno, mas que não é um transtorno. É um excesso de tela, é uma dificuldade, uma falta de sono de qualidade, a gente precisa, o nosso cérebro ele precisa de um tempo de sono para que ele possa fazer uma higiene mental, isso acontece durante a noite, se você não tem essa higiene, isso interfere na sua rotina, na questão da funcionalidade das suas atividades, te deixa mais ansioso, te deixa com uma questão de não conseguir lidar com frustração. Nós temos vídeos hoje, né, na internet que mostram crianças que ficam sem o celular e querem bater nos pais, não aceitam. E quando você fala de sono, né, e de coisas de qualidade de hábitos do dia a dia, né, então assim, já é provado que a oxidação da pele, né, o envelhecimento da pele, ela totalmente está relacionado não só ao sol que você toma, aos cuidados que você faz, mas também à privação de sono, alimentação ruim. Então, às vezes a gente tem ali um paciente que está fazendo um tratamento para flacidez e, assim, tem uma vida horrorosa no sentido de hábitos ruins, né, então assim, bebida alcoólica, tabagismo, alimentação com muito açúcar, a gente sabe que o açúcar é um dos que mais envelhece. Então, quando a gente tem essa qualidade de vida ruim, a gente vai também arrumar a rota ali, porque não é só o tratamento dermatológico, eu vou ter que da mesma forma que eu falo sobre a questão emocional, eu falo: "Olha, seus hábitos precisam ter uma melhora". Não Sim, adianta a gente esperar uma situação e fazer hábitos que não vão condizer com aquele resultado que você está esperando, né. E quando você falou sobre a questão, né, dos celulares e tudo mais, hoje é muito comum, a gente ver principalmente crianças crianças mesmo, né, não falo nem adolescentes, porque para mim é criança, 8, 9 anos, vindo com uma rotina de skincare, né, então assim, isso é surreal você pensar que uma criança está usando. A gente tem disruptores endocrinológicos que, aceleram a questão da maturidade sexual da criança, com o uso de produtos que não são adequados para a idade, com esse estímulo sexual que a gente tem durante até de forma subjetiva. subliminar, que você não vê claramente a intenção daquilo, Sim, mas que muitas vezes aparecem em vídeos de conteúdo infantil e que vão trazendo para a criança uma adultização que é super perigosa, de uma pele que não está não preparada para está aquilo. preparada. E aí você vê crianças com irritação e crianças com hábitos ruins da pele, fazendo com que aquela pele muito precocemente se envelheçam, porque vem crianças assim, já peguei muitas vezes crianças com dermatite, por exemplo, no corporal e me perguntam no final da consulta: "Doutora, qual máscara de beleza que eu posso usar?". E aí, assim, se espantam muito quando eu falo: "Nenhuma", que você é criança, você não precisa usar de máscara. E a pessoa: "Ah, mas põe água, quer fazer uma máscara? Você põe uma máscara de aquelas que a gente coloca para limpeza de pele e põe água geladinha, tá ótimo a limpeza de pele, quanto menos é mais para sua idade. E aí, às vezes, até as mães né, se Que tá usando o surpreendem. próprio produto da mãe, às vezes. É, ou às vezes, assim, até existem hoje muitas marcas de skincare para criança, e isso, assim, não é o fato de estar escrito que é pediátrico, que é seguro para criança. Muitas vezes a gente tem produtos que têm conservantes que são alergênios, que a gente não pode, ter essa confiança 100%, porque não é uma pele feita para aquilo. Então, assim, maquiagem para criança já é um conceito para mim totalmente errado, É, ainda que seja: "Ah, ela é mais leve, ela é isso, esmalte para criança". Por óbvio, eu sei que a gente não consegue como mãe, controlar 100% sobre essa situação, mas uma coisa é uma criança passar um gloss, outra coisa é fazer máscara de beleza e ter um skincare de 10 passos, maior que às vezes o da mãe. E essa criança, ela não compra sozinha.
alguém compra para Alguém compra ela, alguém é um facilitador disso, né, para a criança. Então, às vezes, a gente tem, assim, os cuidados de pele, eles são, graças a Deus, muito disseminados para a internet, mas se a gente não tiver um conhecimento em cima daquilo, acha que: "Ah, não, eu vou ali olhar no TikTok os 10 passos que eu preciso, qual é o produto que tá em alta aí, agora é o produto coreano, eu vou trazer aí um produto coreano, vou importar um produto coreano e vou sair usando. Será que é para o teu tipo de pele? Não sei". Então, muitas vezes, eu respeito a receita que o paciente traz, no sentido de foi orientado por outro profissional dermatologista, foi orientado, é um produto bom para aquele tipo de pele, eu não tenho a intenção de tirar se o paciente já gosta e faz bem para a pele. Agora, muitas vezes o paciente vem totalmente perdido, sem um norte, usando 10 coisas, rodiziando produtos que não têm absolutamente nem pé nem cabeça. Por quê? Porque foi induzido, porque eu vi um TikTok e, assim, eu vejo todas as faixas etárias, mas a faixa etária que mais sofre esse tipo de coisa é a mais imatura. São crianças e adolescentes que não deveriam nem estar usando o produto ali e estão fazendo 10 passos de uma rotina. Então, aonde que ele está vendo isso? É um vídeo que a gente não está olhando o que ele está vendo. Quem está comprando isso é a gente que está comprando e não É está aquela vendo. questão de não também saber dizer não, né. A gente tá com uma dificuldade hoje de não é geral, mas os pais têm dificuldade em Sim. dizer não para os filhos hoje para não frustrar. E na verdade você cria um adulto totalmente disfuncional para lidar com as E dificuldades com da a vida rotina adulta. que a gente tem, Thaís, como mãe, eu me coloco no saco junto com essas dificuldades, assim, é muito mais fácil você dar um gloss cala a boca para um filho e: "Ah, não, eu vou dar ali um saquinho de maquiagem, tá tudo maravilhoso, eu não vou precisar dar atenção". Eu fico aqui no meu celular fazendo as minhas rotinas 1000, e aí eu compro um saco de maquiagem para o meu filho, ele vai parar de De me pedir atenção e perturbar, de né. perturbar. Exato, Isso. porque é muito mais difícil você olhar para o teu filho e dizer: "Olha, que você é uma criança, você vai Você não precisar vai de fazer? uma, Cer sabe, assim, de uma lavagem boa, né, como a gente fazia antigamente, de um banho bom, bem tomado e é isso, e no máximo um desodorante e um protetor solar, e sentar com ele para fazer uma atividade realmente de criança com tempo de qualidade, do que a gente, usar associações e adaptações para a gente suprir aquela falta de paciência, imediatismo, aí são vídeos curtos, são situações, Eu tô hoje de olho, eu não posso dizer não Hoje porque a eu vou gente tem muita frustrar. depressão com 8 anos, né. Tem. Depressão, ansiedade, questão de não eu tenho muitos pacientes jovens, crianças que não lidam com frustração de jeito nenhum. Sim. Você tem que fazer do jeito que eu quero, precisa ser assim, se você não fizer eu vou Eu e peguei uma paciente de 5 anos com uma dermatite de contato no olho, porque usava maquiagem constantemente. Aí quando eu disse para a paciente: "Olha, a gente pode fazer a mãe queria um teste de contato, eu falei: "Olha, nós vamos fazer um teste de contato para ver se a gente identifica a questão da maquiagem, porém, já de cara vou te orientar, positivo ou negativo esse teste de contato, você vai precisar suspender a maquiagem". A menina fez um show dentro do consultório e a mãe falou: "Ah, doutora, pelo que você viu aqui, você vai ver que eu não vou conseguir parar de usar maquiagem". Se a mãe com 5 anos não consegue fazer com que a filha pare de usar maquiagem, a que caminho a gente vai evoluir? Não tem esse com 10 anos ela tá usando o que ela quiser, fazendo o que ela quiser, batendo na mãe, e aí qual é que é a evolução que a gente vai ter de uma orientação? Essa paciente fez o teste de contato, veio positivo para maquiagem, eu já tinha proibido a maquiagem dela, e ela vem e volta da crise, porque ela não para, por mais que a mãe fale: "Não, ela diminuiu", você não sente durante a consulta que ela realmente paralisou de usar. Então, essa precocidade de de liberdade informação e também. liberdade a É, crianças que não têm a maturidade para entender o que aquilo significa, tem danos que hoje a gente nem sabe ainda, não. porque são coisas muito novas e quando aquele adolescente, aquele adulto for mais velho desse perfil dessa criança, o que que vai ser? A gente nem ainda sabe os efeitos reais sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento, sobre hábitos que o paciente vai ter. E quando a gente fala, sobre criança, outro assunto que eu acho interessante a gente falar também, que linka tudo, né, a psicologia, a dermato, são os excessos que a gente tem, por exemplo, de atividade física. Sim, Que é outra lacuna, assim como você falou do álcool, o álcool porque o álcool ele na verdade, ele é visto muito obviamente de forma negativa, mas a atividade física em excesso, ela também é tão prejudicial quanto quanto né, o excesso de alguma coisa que faz mal ao organismo, sim. então a gente vai ter artrose, consumo exagerado muscular, né, e aí hoje a gente tem
esse contraponto, né, do excesso de atividade física e das canetas emagrecedoras, que aí, veio nossa, é uma medicação que veio para ficar, concordo, ela é uma medicação que ela tem muitos benefícios, mas ela não pode ser usada como Uma uma muleta. muleta. É. Para você, né, então a vida toda, então eu vou lá, como o meu bombom, como a minha torta todo dia depois do meu almoço, e aí eu À pego e noite é faço a canetinha para a gente não ganhar peso. E aí, como é que a gente vai fazendo isso? Porque quando se tem uma ajuda de uma situação que vai te emagrecer, e o um consumo acompanhamento, né. e o consumo muscular que sem acompanhamento, né, e aquela perda de peso exagerada, e aquele músculo que a gente vai precisar usar na terceira idade, quando a gente for mais velho, onde vai ficar? Ele não vai se reinventar depois de uma certa idade. Então, a gente também usar que a atividade física é benéfica, até certo ponto. Depois de um certo ponto, É um exagero. ela tá cobrindo um vazio emocional ali que você não acha. Então, às vezes, o paciente vem: "Doutor, eu tô com uma flacidez absurda, eu não entendo, porque eu corro demais, eu faço maratona, eu" tá em excesso, tá fazendo Tá excesso, né. perdendo músculo, às vezes, não tá Exato. E aí as canetas emagrecedoras começam a entrar numa seara que: "Ah, doutora, eu não tenho cabelo". Aí eu falo: "Tá, mas quanto que você tá emagrecendo?". "Nossa, eu emagreci 20 quilos". em um Por mês. óbvio, em um mês o cabelo vai despencar. O Sim, próprio uso das canetas já faz isso, mas o emagrecimento repentino que traz isso, traz consequências estética. E aí entra naquela situação, o paciente ele não está satisfeito, porque aí ele emagrece 20 quilos, aí cai o cabelo, ele começa a ficar flácido, aí ele se arrebenta na atividade física e é um ciclo vicioso negativo, que aí a gente não sai daquilo. Toda hora tá no médico fazendo alguma recuperação muscular ou ortopédica para um excesso de atividade física, tá toda hora no dermatologista, porque a flacidez, embora malhe muito, nunca melhora, e tá reclamando sempre do cabelo que nunca fica como ele quer, né. exato. E aí entra um ponto também do excesso de atividade física ser algo que você também não dá um tempo, você quer correr uma maratona sem nunca ter feito. Eu vejo muitas pessoas entrando para corridas, né, na Ué. rua, campeonatos, só que você já fez alguma vez? Aí o que acontece também que é muito comum, emagrece por conta das canetas, né, faz esse processo, às vezes você tem uma questão que é importante você fazer uso das canetas, porque você já chegou numa situação que não consegue, aí você faz o uso, emagrece muito e já começa a fazer maratona. Dentro desse esse time precisa existir um processo, você precisa passar por um processo por vários profissionais para ver como está a sua condição física, fisiológica também, para você poder fazer uma maratona, para você sair na rua, para você poder fazer uma porque às vezes pode acontecer de você ter uma reação ali, um dos E piores buscando momentos. nessa linha da busca do corpo perfeito, a gente vai também por outro lado, né, o uso excessivo de anabolizantes, que hoje, assim, é muito antigamente, ele era no submundo, ele era no mercado negro, hoje, assim, abertamente, todo mundo que faz atividade física, não vou generalizar, mas grande parte consome anabolizantes como se eles tivessem na evolução da medicina pararam de ter os seus efeitos colaterais, que a Sim, gente sabe que não tem. Então, às vezes, eu pego o paciente com uma alopecia androgenética importante e aí questiono: "Não, você faz uso de algum anabolizante?". "Não, doutora, não faço". Na segunda consulta, ele vem e fala: "Ah, doutora, eu tô aqui com uma fórmula que me passaram, prescrito por médicos, e aí é um suplemento para eu é um pré-treino". Aí quando você vai olhar o pré-treino, não é pré-treino, tem antidepressivo, tem anabolizantes, tudo junto, né, diurético, e é uma bomba ali prescrita para o paciente ter o resultado, porque no final o paciente ele fica satisfeito quando ele vai num médico que prescreve uma situação que ele emagrece pra caramba, coisa que ele nunca fez, sim, conseguiu anteriormente. Só que a que custo? Porque essa medicação ela vai precisar ser parada. E aí, você nesse período você mudou os seus hábitos, mudou sua atividade, né, física, mudou sua alimentação? Não mudou, você só consumiu uma medicação que inibia sua fome, e o restante, né. Então aí, eu tô com uma alopecia que eu não, você vai ter que parar essa medicação que te emagrece, porque tem fórmula aqui, tem substâncias aqui que faz a piora da sua genética do cabelo acontecer. "Não, doutora, eu não posso parar de emagrecer". A gente vai fazer uma escolha, o que que você quer? Você quer ter cabelo ou você, né.
porque você vai conseguir, de repente, usar outras situações para você melhorar a questão de peso. Agora o cabelo você não vai conseguir se você não parar, porque uma coisa modifica a outra, né. É, e a gente entra numa gama de efeitos colaterais e de um círculo repetitivo de situações. Você pode ter problemas com a questão do cabelo, da pele, você pode ter ansiedade, e aí você tem uma compulsão alimentar por conta da ansiedade, porque quem é ansioso gosta de comer um docinho, e aí você come um docinho ou você come muito por conta da ansiedade, não trata a ansiedade, cuida, vai e começa a fazer essa questão das canetas emagrecedoras. Mas se você não trata o fundo, a caneta não vai resolver, Resolver. você vai continuar comendo. Porque o pensamento, o mental, o que é a raiz do problema você não solucionou, você só colocou ele embaixo do tapete, colocou uma coisa por cima, que é mais visual, porque a gente se importa muito com o que os outros vão pensar e com como a gente vai estar transmitindo a nossa autoimagem para as pessoas, e não se preocupa com E eu, assim, eu tomo muito cuidado quando são coisas generalizadas, né, então, é, assim, a gente teve uma fase da harmonização facial que todo mundo colocava lá tantas ampolas no rosto e ficava tudo igual. Aí isso deu uma baixada e agora a moda hoje é você ser é uma fábrica de raquíticos, né, todo mundo cabeçudinho sem o é corpo verdade. magro, então, assim, nós de novo, nós só mudamos o mecanismo, mas antes era todo mundo com o rosto preenchido, agora parou de fazer isso e agora tá todo mundo cabeçudinho e magro. Então, de forma nenhuma, eu não sou contra preenchimento e nem sou contra emagrecimento, mas assim, a gente precisa entender como é feito isso, A né. saúde, né. Como que quando você emagrece absurdamente em curto período, além de todos os efeitos que a gente já sabe, a gente tá esquecendo aqui de falar da própria imunidade, né. É um Exato, paciente que fica mais suscetível à doença, mas de novo, isso é uma coisa em segundo plano. O que o paciente deseja é que socialmente ele esteja ele magro. esteja E aí, sempre. como que é É. socialmente? "Ah, não, eu tô com uma calça 38 que eu nunca vesti, aí eu tô vestindo agora um biquíni que eu consiga colocar". Eu não tô dizendo que a manutenção do peso não é importante para a saúde, mas a que preço, né. Então sempre a saúde ela vem em primeiro lugar antes da questão estética, mas se a gente não ter, assim, não divulgar essas informações, né, porque muitas vezes o que a gente está fazendo aqui, Thaís, com um podcast, quando a gente fala na internet, muitas vezes a mim como médica eu tinha uma restrição de: "Ah, mas o que que eu vou dizer? Como eu vou dizer? Será que vai ficar bom?". E o que me convenceu a falar foi que eu vejo que tantas pessoas que não têm o menor estudo, que não têm a menor capacidade, saem por aí divulgando situações que fazem com que o paciente se arrisque, e pessoas como eu e como você que estamos aqui, divulgando situações, reais Reais, e com estudo embasadas, dificuldades, sim. em estudos, muitas vezes se calavam. E Sim. aí essa divulgação de conhecimento, ela fica pelos maus profissionais, por pessoas que querem ali ganhar o seu paciente em 3 meses, porque o sucesso dele é emagrecer 30 quilos, sei lá de que forma, Porque a né. promessa era rápida e eficaz para todo mundo. Porque no mundo de hoje é o que se pede: "Ah, eu quero emagrecer de forma que eu não precise cortar demais a minha alimentação, que eu não precise mudar meus hábitos, que eu não cure as minhas feridas e que eu só compre uma injeção que Uma eu injeção e aplico, aplica uma vez por semana". e resolve Então tudo é bem. o que é o mundo perfeito, né. É a mesma coisa de eu dizer: "Olha, você não vai precisar passar creme nenhum, você vem aqui, eu vou fazer uma situação em você e vai resolver". Só que isso não é real, ele se sustenta em 3 meses, depois disso o paciente normalmente volta a engordar, porque todas aquelas feridas, a situação dos hábitos não foram tratados, né. Então tudo que a gente tem aí, de inovação, eu acho que as canetas vieram para ficar, estão sendo assim, Tem inovação, tem exatamente, então novas vão vir vindo. melhores, a gente vai entender Sim. melhores os efeitos colaterais dela, mas não significa uma situação de, acabou a obesidade no mundo, então Não. as canetas chegaram e aí tudo que se vem dela é maravilhoso. Não, eu inclusive tive uma paciente que foi para UTI, uma senhora que começou a tomar por conta própria, que foi para UTI, porque tinha uma questão de uma asma, uma parte respiratória, e a lentificação do esvaziamento gástrico dela fez uma broncoaspiração, ela foi entubada, graças a Deus saiu, mas assim, ficou mal na Um risco UTI, não extremo, sabia, chegou no a risco. família nunca soube que acontecia isso, nem sabia o mecanismo de uso. Foi na onda de que a senhora estava mais gordinha, que o ortopedista tinha pedido para emagrecer, e aí tomou a caneta e foi para UTI. Então, assim, qual é o lugar que te fala sobre esse risco? Qual é o lugar que te fala que, você lesionar
um joelho, uma parte articular fazendo uma atividade física, é tão ruim quanto você não fazer atividade física. É por isso que a indústria que tem mais dinheiro hoje em dia é a farmacêutica, porque você tem um problema de sono, você toma um remédio, você tem Sim. ansiedade, você toma um remédio, você engordou, agora você tem um remédio que ajuda você a emagrecer. Então a indústria cresce, a gente não os profissionais eles acabam alguns sendo induzidos, né, direcionados: "Olha, o mundo agora é esse, eu vou abrir mão da questão dos estudos que eu tive, da ciência que eu tenho, eu preciso agora me adaptar a essa nova realidade, senão eu também vou perder paciente". Então pensa muito nisso, e a gente que tem essa preocupação de entender que o ser humano precisa ser tratado, desculpa, de maneira multidisciplinar, que a gente não pode cuidar só do E peso, é uma a gente se demanda que perde. é uma demanda que é difícil, assim, muitas vezes você adequar ao paciente, porque hoje o paciente, o significado de estar acompanhado é igual estar medicado. Exato, E isso é muito difícil você tirar essa expectativa de que às vezes eu pego o paciente que ele vem, um paciente que não tem absolutamente nenhuma comorbidade, do tipo não é diabético, não é hipertenso, não tem hipotireoidismo e toma 6, 7 comprimidos por dia. E aí você fala: "Meu, mas por que que tá tomando essa quantidade?". "Ah, é porque para acordar eu tenho que tomar tal medicação, mas para para dormir é dormir tal medicação, para depois da minha alimentação, porque eu não como direito, eu tenho que tomar suplemento, aí depois eu tenho que tomar como eu faço muita atividade física, eu preciso tomar um para imunidade". São 6 coisas, são 6 suplementos ou medicações, assim, que se você olhar mesmo, não sei o quanto te teria que estar ali, né. Então, uma coisa é você: "Ah, eu tô com vitamina D baixa, eu suplemento por 3 meses", depois você toma um pouquinho mais de sol e ele melhora a tua alimentação, você vai. "Ah, eu tô com ferro baixo", você suplementa, às vezes se tá tão baixo, suplementa até de forma endovenosa, mas depois de um tempo ele para, mas não você resolver sua vida, né, "Ah, então eu tô com um ferro baixo, eu vou ficar fazendo sorinho da beleza com ferro a cada 2, 3 meses", não, você vai melhorar sua alimentação, você vai passar numa nutri e vai colocar alimentação rica em ferro na sua alimentação, não suplementar ferro na veia profilaticamente como se faz é. a custos altos, né. Então hoje a gente tirar também esse contexto, eu acho que a indústria farmacêutica, ela caminha junto com a medicina, ela desenvolve situações, Que são importantes muito pra importantes gente de desenvolvimento, mas a gente não pode resolver tudo na com medicação. medicação. A gente precisa entender que, alimentação, sono perfeito. Porque senão você não cria um hábito, e aí você fica dependente eterno da Exatamente. medicação. Você não criou um hábito, você não tratou uma causa raiz e E aí você o que ficou que é o adulto dependente. funcional de hoje? É aquele que toma Venvance para acordar, E a hoje Zolpidem para dormir, Rivotril nos dias de um projeto, beta bloqueador, entendeu? Aí para emagrecer fluoxetina. fluoxetina e para emagrecer toma uma canetinha para dar uma garantida para não Não, ganhar e eles peso. estão associando as canetas também hoje a remédios para TDAH, o Venvance, por exemplo, porque tem uma questão de compulsão alimentar, que quando tem esse transtorno, que é diagnosticado, nós tratamos com remédio sim, de Venvance para TDAH, só que ele é diagnosticado. Você faz uma avaliação, o psiquiatra vai ou o neuropsicólogo Mas o que faz o que se faz diagnóstico e hoje? Pega uma medicação que tem um propósito e uma indicação clínica e se usa como um efeito adverso ou colateral dela para uma outra coisa, do tipo: "Ah, eu exato, quero ficar associa, né. acordado, então eu preciso ter alguma coisa que me ligue, então eu vou tomar isso". Mas você tem uma questão, Um de acompanhamento, um suporte, a pessoa alguém tá te olhando, alguém tá vendo. não. Eu já tive casos de neurologista indicando Venvance para paciente tomar associado à medicação de emagrecimento, às canetas. Mas tá, ele diagnosticou você, você tá fazendo acompanhamento com um especialista, eu acho que cada um tem que ficar na sua caixinha também de entender que: "Olha, aqui eu não posso diagnosticar doença mental, por Sim. exemplo, eu vou te encaminhar. Olha, eu não sou nutricionista, eu vou te encaminhar. Olha, você que precisa disso, eu vou te encaminhar, para cada um ficar no seu lugarzinho, para eu também não E o que ficar eu vejo, assim, né, a falta de cuidado, né, e a coragem dos pacientes de fazerem uso de substâncias que não fazem ideia do que são. Então hoje na dermatologia está muito em
moda os peptídeos, né, que Os estão vindo, peptídeos. já para o Eu ia falar isso. Brasil, mas fora do país já é uma realidade, a gente está estudando e trazendo para o Brasil essa realidade, mas muita gente está importando, trazendo, né, para consumo próprio, usando e não sabe nem: "Ah, mas o fulano da corrida usa, ah, o Mas ciclano funcionou para o alguém. fulano que faz um tratamento regenerativo já fez e ficou muito bom". Tá, eu não tô aqui dizendo que ele não é bom, não é isso, mas você tá tendo cuidado de alguém está te indicando isso, quem está te Te orientando sobre acompanhando. isso, e aí se coloca dentro, inclusive assim, EV, né, que é uma absorção direta, às vezes eu pergunto: "Mas você fez uma reposição do quê?". "Eu não sei". Não sabe, dizer o que que foi colocado dentro do soro. Eu, assim, me surpreende, porque quando vai a um pronto-socorro, quando você vai com dor, vai fazer uma medicação, a enfermeira vira para você, que ou deveria fazer: "Olha, tô colocando aqui um soro, tem a dipirona e o tramal para você, tem o O enfim, o que que você que tá tá colocando, tomando, uma corticóide exato. aqui", e te orienta: "Ó, isso aqui é o que nós estamos colocando que o médico prescreveu, tudo bem?". Tudo bem. Agora você vai em lugares que faz um mix de coisas, você não sabe o que põe, porque Faz tem um uma coquetel. poltroninha, um coquetel, e porque tem uma poltroninha bonita que treme, uma cobertinha com o logo, eu coloco alguma coisa para melhorar o meu minha imunidade, para crescer meu cabelo, mas e aí? Então, como que nós vamos por que qual é o nosso papel, como profissional aqui? Eu não estou aqui para apontar o dedo para quem faz ou deixa de fazer, mas eu preciso que eu Tem a pegue o meu paciente que eu responsabilidade. pegue meu paciente: "Olha, você está sendo orientado, existe na mídia orientações sobre tal tema, você lê se você quiser, mas existe". Porque eu acho que quando os bons se calam, é porque a gente deixa que a medicina ou as outras áreas falem qualquer coisa sobre a Sem sua estudo especialidade nenhum. sem estudo nenhum. E a Exato. depender da sua oratória e do jeito que você falar, do seu É convencer, você você convence. convence. E aí entra uma questão, eu falo bem, eu pego uma confiança e o paciente vem e faz o que eu quero. E aí entra também uma questão de me aproveitar. De certa forma, eu aproveito. Olha, eu peguei uma confiança do meu paciente aqui, porque óbvio que na rotina da clínica nós Sim, temos pacientes que vêm por confiança e falam, eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu confio na fulana. Só que sim. por trás disso tem profissionais sem embasamento nenhum que estão oferecendo aí um tratamento muito rápido para muitas coisas, não estão orientando direito, como você mencionou sobre Eu o já peguei uma manipular. paciente que tinha um melasma super grave, que é as manchinhas da pele, e melasma, a gente sempre bate que é um tratamento que é uma patologia crônica, que embora você consiga controlar e tratar, se o paciente deixar de usar o protetor solar e deixar de usar o clareador, a gente tem a chance sempre de voltar. E às vezes mesmo fazendo o tratamento, ele é ingrato e Reativa. acaba voltando. E aí a paciente me questionou, porque ela tinha achado uma profissional que tinha encontrado a cura do melasma, e que ela oferecia lá na clínica dela uma sequência de peeling, de procedimentos, e aí eu dizia: "Olha, as pessoas são livres para irem fazerem o que quiserem, mas assim, você concorda que se a gente tivesse essa cura, ela não estaria apresentando num congresso, ela não estaria disseminando para o benefício de outros pacientes, o que ela descobriu de tão maravilhoso que só ela tem, né, que o mundo ainda não descobriu. Exato. Então se ela é tão inovadora, ela precisa divulgar isso para o mundo, para ela compartilhar em larga escala os peelings e os produtos, os procedimentos que ela usa". Então, assim, é pegar na rede aquele paciente que está ali, suscetível com aquela dor, querendo melhorar, e aí você fala o que ele quer ouvir, né. Então esse é o problema da gente deixar também, o paciente solto por aí, porque, o que eu tenho de muitos pacientes que chegam de outros profissionais é: "Olha, doutora, o médico não me explicou direito o que que era, ele só me deu um orçamento e eu tinha que fazer aquele procedimento, e E aí?". aquele orçamento gritante, né, olha, você vai pagar o valor de um carro para você ter um tratamento que vai salvar a sua vida. E aí o paciente ele chega com a ideia de que para tratar a pele ele precisa ter um orçamento Gigantesco, estratosférico, é, e não é assim. sabendo que não é, que você vai existem profissionais que vão tratar de uma forma diferenciada com um valor que, assim, não é excessivo, Acessível. que não seja uma coisa que esteja fora, né, do Da seu realidade da da pessoa. realidade. E entender que essa questão, pessoas têm realidades diferentes e quando você trata pessoas, você tem que se enquadrar em realidades diferentes. Diferentes, É a mesma coisa de você trabalhar em equipe. Você precisa entender que pessoas são diferentes, diferentes. têm talentos, tem pessoas que vão sempre superar as expectativas, tem pessoas que vão Tudo manter ali na bem. mesmice e tudo bem. Na saúde é igual, as pessoas elas são diferentes
pacientes, cada um traz uma gama de cultura, de subjetividade, de coisas dentro dela que vão interferir nas suas decisões e inclusive podem ser de maneira, assim, inconsciente também, eu acho que acredito até na inocência ou até na ignorância, ser conduzidas para um tratamento que não vai ser 100% eficaz por conta da promessa, de prometer um resultado muito rápido durante um período muito curto, e aí E entra assim, eu acho que quando você trabalha com pessoas, eu acho que a maturidade te traz essa observação, né. Por mais que você tenha o seu estilo de atender, uma consulta nunca é igual à outra, porque por mais que às vezes até no mesmo paciente, ele vem em momentos diferentes, ele tem ansiedades diferentes, dores diferentes. Então essa adequação que você vai fazendo da necessidade daquele momento para o paciente, é assim, é muito rico, porque essa troca ela, assim, ela é muito surpresa. Uma vez, um colega médico meu falou: "Ah, eu não gosto de consultório, porque o consultório é muito previsível". E assim, o que eu respondi para ele, realmente, às vezes as queixas elas são muito repetidas. A gente não tem, por exemplo, a variedade de um pronto-socorro de emergência, né. Mas, a queixa é igual, só que como você o vai abordar tratamento. aquilo é totalmente diferente, até pelo mesmo paciente, né. Então assim, eu gosto quando eu vou fazer um tratamento para o paciente, que ele tenha dúvida, que ele me trague, porque se ele tiver dúvida, significa que ele está ali participando do meu projeto com ele, né. Se ele tem: "Ah, doutora, eu fui comprar e aí eu não sei se era o sérum, se era um creme", tá escrito na receita muitas vezes, mas ele quer esse feedback meu, ele quer que eu faça um áudio e fale: "Olha, é o creme, olha, é o protetor, olha, ah, doutora, não achei o com cor, posso comprar o sem cor?". Eu falei isso na consulta, mas ele quer que eu fale para ele depois: "Não, pode comprar o sem cor". Então, assim, essas dúvidas que vão surgindo depois, esse bate-bola que a gente vai fazendo depois da consulta, faz com que, essa monotonia de: "Ah, doutor, é sempre acne, ah, é sempre dermatite atópica, é sempre rejuvenescimento, é sempre". Muitas vezes se repete a queixa, mas como a gente aborda o paciente é totalmente diferente, né. Então acho que a gente essa palavra é muito batida, individualizar, mas eu não vejo, assim, a diferença, da gente fazer uma receita de bolo. Quando a gente fala protocolos, é o que a gente costuma fazer, É, mas aí vai depender muito de cada de pessoa. cada pessoa. "Ah, Até doutora". porque senão não teria psicólogo, né. Se todo mundo fosse igual, existiria uma receita padrão e não precisaria da terapia em si pra gente sanar problemas, Exatamente. porque a gente trata com todo mundo igual. E na terapia também é igual, eu preciso ter a questão de conhecer sua história de vida, ver até onde você nasceu, até o que aconteceu na sua infância, como foi a sua estruturação, você morou sozinho, você não morou. São perguntas que parecem que não fazem diferença, mas no tratamento faz toda a diferença. E eu vejo, às vezes, pacientes que chegam muito agressivos na consulta, sabe, assim, como se trouxessem para a consulta insatisfações prévias que às vezes são de outros profissionais ou às vezes são da vida mesmo, pacientes, com muita insegurança, amargurados, com tudo que você, orienta, ele faz melhor, ele já fez, eu já usei todas as pomadas, nada melhorou. E aí você também tem essa desconstrução, sabe. Eu particularmente, uma vez me perguntaram, eu fui numa mentoria e me falaram perguntaram para a pessoa que estava dando palestra o que ele achava que era sucesso, né. E essa pessoa, ele tinha um consultório, era uma mentoria de clínica e ela falou que sucesso para ela profissionalmente era atender quem ela gostaria de atender. Então, quando eu comecei a formar o meu núcleo de pacientes, e que hoje, quando eu olho para a minha lista, quando eu vou, começar meu dia, em grande parte do meu dia, dos meus dias no consultório, eu fico muito feliz em reconhecer os pacientes que estão voltando, porque são pacientes que eu consegui ter essa conexão de ser muito parecido comigo, ser muito parecido como eu penso, e quando eu encontro esses pacientes agressivos, esses pacientes que têm uma certa resistência, é muito surpreendente também, porque eu consigo, assim, traduzir e trazer ele para cá: "Olha, aqui, se você quiser, a gente vai te conduzir dessa forma. Aqui a gente não precisa ter agressividade, a gente vai tratar com segurança, com confiança", e a gente vai, assim, diluindo essa agressividade a ponto do paciente muitas vezes não, agora eu tô vindo aqui sem arma, eu tô vindo sem pedra na mão para voltar, mas isso é uma construção que a gente só consegue
com o tempo, né. Então acho que, assim, a maturidade ela traz esse conforto de atendimento, que quando eu comecei a atender, eu tinha muitas inseguranças, assim, de como eu ia conduzir o meu paciente, não tecnicamente da doença em si, mas no restante. Como que eu ia abordar o paciente agressivo? Como que eu ia fazer ele entender tal coisa? E é só com o tempo. E hoje a gente também, com a maturidade, entende que a gente não agrada todo mundo. Então a Não, gente também tem aquele paciente que não tem uma conexão com a gente tem aquele paciente que, tem um perfil estético diferente com a gente e tá tudo bem, ele vai, a gente deixa livre para seguir também o caminho e encontrar alguém, algum profissional que se conecte com ele, né. o sucesso na psicologia é você conseguir mostrar para o seu paciente que ele não precisa da aprovação de ninguém. Porque as pessoas ou no mundo Não, de hoje a gente procura muita aprovação, então o sucesso na psicologia, olha, não tem problema você ser desta forma, agir desse jeito. Você se sentiu à vontade com isso? Você se sente bem com isso? Ontem eu fui fazer a minha unha e eu me deparei com uma profissional preocupada com o que as pessoas iam pensar sobre uma determinada forma que ela tem de se arrumar. Falei: "Mas não tem problema. Você gosta? Você se sente à vontade? Então seja quem você é. sim. Não liga para o que os outros se você entrar numa rodinha e você entender que você vai ser diferente às vezes, e que aquela rodinha talvez não te aceite, mas que tudo bem, não significa que você é uma pessoa ruim, que você fez algo de errado. Significa que você vai ter um grupo diferente que vai combinar com você e você vai se sentir aceita. Então essa maturidade e eu falo que é o sucesso do psicólogo é quando a gente faz o nosso paciente entender que a gente não precisa da aprovação das pessoas para demonstrar quem nós somos e nem para conseguir a felicidade, porque felicidade está relacionado a ter coisas materiais também e não associada a você ter essa identidade muito E o formada. sucesso do tratamento dermatológico, né, ele também é sobre você se sentir bem. Independente do número de procedimentos que você fez, independente de como é teu cuidado, né, eu tenho um paciente que trata a pele com protetor solar, um hidratante e um sabonete e tá se sentindo super bem, sem fazer procedimento. E tem o paciente que fala: "Não, doutora, eu preciso fazer alguns procedimentos para me sentir melhor". Quem que tá certo, quem tá errado? Não tem. Nenhum, cada um tem o Cada um seu no seu tempo e no desejo. seu momento e no seu desejo. Isso E esse mostra respeito é é, importante, porque se eu oferecer e pressionar aquele que não quer fazer procedimento a fazê-lo, eu estou invadindo uma situação que eu não preciso e, ao mesmo tempo, se eu não oferecer para aquele que necessita de um procedimento, eu estou sendo também, não estou oferecendo para ele o que a não medicina está tratando estética com tem igualdade. que a medicina tem de estética tem para oferecer. Então, qual é a diferença? É só essa relação de você entender quem é o teu paciente, né. Ele não é mais a Joana das 4 da tarde. Ele é a Joana, tem um sobrenome, tem a idade, ele tem tantos filhos, e a gente sabe de várias coisas durante a consulta que fogem ali a minha relação médico-paciente no sentido técnico, né, É. que a gente sabe muito mais além. E aí isso dá essa diferença de eu entender que esse paciente ele quer tal coisa e o paciente quer outra. "Ah, tá errado, tá certo?" Não. Estão todos ali no seu mundo, estão se sentindo bem. Na sua individualidade. Bom, gente, acho que Eu acho é que hoje a isso. gente falou sobre uns pontos que foram importantes para mostrar que a pele, ela tem um cuidado que não é só estético, ela tem um cuidado que vai muito além e que a gente precisa se preocupar com pontos que os olhos não veem, né, que não são visíveis Visíveis aos dos olhos, olhos. né, a gente tem uma frase do Pequeno Príncipe que fala isso, e trazer essa realidade para o nosso dia a dia, na consulta, na responsabilidade de conduzir o nosso paciente, porque mais do que estética mais do que saúde mental, inclusive, a gente precisa ter uma responsabilidade na nossa forma de comunicar e a forma com que a gente vai conduzir cada paciente, né, respeitar a individualidade. E eu acho que um ponto que ficou muito claro aqui para nós é que a gente precisa se conhecer, né, doutora? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. A nossa intenção aqui é espalhar informação, conhecimento de qualidade e que seja útil e replicado na vida de vocês, tá? E aí, se vocês quiserem saber mais informações, a gente vai ter novos episódios aqui no podcast com outros temas interessantes. E siga a gente lá nas redes sociais, doutora Fernanda Bombonati. E na minha página vocês podem me encontrar como @psi Thaís Patrocínio. Até a próxima.